os casais, né, que eles procuram viver, a taxa de divórcio deles é muito menor. E existe ainda a questão da fidelidade espiritual, ou seja, de ambos serem submissos a Deus, porque foi Deus quem criou o corpo da mulher dessa maneira. E para nós, homens, é uma exigência muito grande, né? Existe uma carta de Tolkien, né? Vocês conhecem Tolkien, escreveu O Senhor dos Anéis, que ele fala que a monogamia para o homem não é algo natural, não é algo biológico, né? No sentido biológico. Por quê? Porque se eu fizer sexo com 3 mulheres, as 3 podem ter filho. Sim ou não? Então existe realmente um certo determinativo de esforço do homem e da mulher para conseguirem viver a castidade matrimonial juntos. Uma observação: não existe castidade matrimonial fora dos métodos da continência periódica. Um casal que vive e que usa camisinha ou outros métodos concepcionais, eles objetivamente estão pecando contra a castidade dentro do matrimônio. Isso é bom a gente deixar bem claro, né? Porque tem uma ovelha minha, né, numa época, uns anos atrás, quando eu coordenava um grupo de acolhida, que ela perguntou: Desmar, ela pediu para partilhar comigo sobre castidade. Vocês imaginam a atenção, né? Um homem partilhando com um menino sobre castidade. Senhor, me dá força, né? Meio tenso, né? Aí ela disse: mas eu não entendo por que a gente tem que viver a castidade até o casamento, né? Eu falei para ela: não, castidade é sempre, né? Porque ela pensava assim, né? Casou, né? É fatality, né? Pode fazer o que quiser, né? Finish him, né? Pode fazer o que quiser, né? Agora destruir a pessoa, não, velho. Existe uma ordem na natureza. Uma outra observação ainda sobre a ordem na natureza que eu comentei aqui: muitas vezes existe, por exemplo, dentro do ato conjugal, o sexo anal. Ele é contra a natureza. Ele é um pecado não só contra a castidade, mas contra a natureza. Por quê? Porque para a própria mulher é uma violência. Porque a mulher não tem um órgão que sentir prazer no ânus. Às vezes a mulher até aceita, porque muitas vezes o prazer feminino, como eu falei, ele é mais simbólico. A vontade de ser aceito, às vezes, sobrepõe a uma necessidade biológica do corpo dela. Vocês entendem isso? Então a gente tem que deixar isso bem claro também, né? E seguindo adiante, né? Porque senão a gente vai passar mais tempo só falando sobre isso, e tem umas coisas sobre vocação que eu preciso realmente terminar, né? E vocês notaram que eu tirei dúvidas hoje, né? A gente deixa para tirar as dúvidas tipo, depois de tudo, né? Que aí quem quiser ficar um pouco mais, estiver exposto, aí fica e tira as dúvidas, né? Por causa do tempo, né? E quando ele fala sobre vocação especificamente, como eu já falei, é o matrimônio, mas também a vida religiosa. Mas quando o capítulo do livro que ele fala sobre vocação, ele fala especificamente sobre a vocação religiosa. E é interessante que ele fala que a justiça, né? O título do capítulo é Justiça para com o Criador. E ele fala que a vocação não é uma resposta de justiça. Por quê? Porque a justiça exige igualdade. Juridicamente, a justiça ela exige igualdade das partes. Todos são iguais perante a lei. É um princípio democrático, liberal, bem claro para nós. Porém, não existe justiça do homem para com Deus. Existe um abismo. Não existe igualdade do homem para com Deus. Por isso, a base da vocação, o dom de si, e aqui, claro, o dom de si tanto no matrimônio, mas especificamente na vocação religiosa, ela não tem uma raiz na justiça, mas ela tem uma raiz no amor. Fazer o dom de si pela humanidade, pelos outros, né? A relação do homem com Deus, assim entendida, dá o seu significado à ideia de virgindade. E a virgindade, ela é uma vivência da sexualidade no corpo, mas entregue pelos homens. Se eu, Deusimar, não consumir o meu corpo para me entregar pelos homens, eu vou viver uma vocação frustrada. Como eu já falei, não porque eu não vou ter sexo, mas porque eu não vou viver aquilo que Deus me deu, que é a paternidade, que é a culminância da minha masculinidade, que é a paternidade. De modo semelhante, uma mulher que não vive a doação de si mesma para dar vida aos outros, ela não vive a maternidade. E um celibatário que vive a vontade de Deus, ou seja, que não vive uma vida morta, ele dá a vida pelos outros, né? Partilhando com o Dani, como é bonito, né, Dani? Assim, a gente saber que lá no trabalho dos Santos Inocentes é um testemunho muito forte, né? Você dá a vida pelas pessoas, né? E isso é uma maternidade, uma paternidade espiritual, gerar filhos, realmente, tá entendendo? Não é só filhos no espírito, também, mas filhos na carne mesmo. Já pararam para pensar quantas pessoas não morrem
graduação dos celibatários, dos religiosos, dos padres. Talvez sejam coisas que nós não vejamos, mas a nossa fé nos atesta que existem. Então, assim, a virgindade, ela não é simplesmente... Interessante, né, que hoje o termo que se procura usar é mais celibato. Por quê? Porque a virgindade, ela está muito mais ligada à mulher e ao ímã, uma coisa muito biológica, no nosso senso comum, sim ou não? E ele fala aqui sobre virgindade no sentido de que... Jesus, eu queria falar sobre isso que é muito longo, né? Mas a virgindade está muito relacionada à solidão original do capítulo do Gênesis, no começo, que o homem se sentia só. E é o seu espaço no coração reservado por Deus. Amedeu Titini, no livro Celibato e Virgindade. Hoje, segundo capítulo, ele fala sobre o dom da virgindade. Ele fala que esse dom da virgindade é para todos. Em que sentido? Em que cada homem precisa ter um lugar reservado para Deus. Se o marido e mulher querem colocar no outro quer colocar no outro a complementação completa da sua vida, ele vai ser uma pessoa frustrada. Porque o outro não pode saciar todos os desejos do seu coração, só Deus. E aí você vai estar, na verdade, manifestando uma carência afetiva, relacionando com aquela pessoa, querendo que ela seja o seu Deus, mas ela não pode ser. Então, esse espaço no coração reservado para Deus é o que ele chama de virgindade, que não está necessariamente ligado ao corpo. Tanto que uma freira, ela pode viver caminhos, um padre pode ter vivido caminhos tortuosos, mas continua consagrando a sua virgindade a Deus e procurando consagrar a sua virgindade a Deus. Porque mais do que um sentimento corporal e biológico, é uma coisa espiritual. E é claro que, seguindo a ordem natural, se a pessoa desde sempre viver segundo a graça de Deus, a espiritual vai seguir a ordem carnal. Vocês entendem isso? Se a mulher sente chamada à vida consagrada, à virgindade, e ela realmente entender esse chamado desde a sua infância e não seguir por caminhos tortuosos, ou caminhos que são pecados, ou caminhos que ferem a natureza dela, ela naturalmente vai ser virgem na alma e no corpo. Mas um impedimento e um pecado não impedem que a graça de Deus continue atuando na vida de uma pessoa. Vocês entendem isso? Isso é importante falar, né? E isso é uma vivência de uma paternidade, uma maternidade mística, espiritual, que, claro, como eu já falei, perpassa por um caráter corporal. Pela sua própria estrutura pessoal, o homem é chamado a ser pai, e toda mulher é chamada a ser mãe. Contudo, reduzir esse fator ao biológico seria muito mesquinho. Assim, é necessário elevar a paternidade e a maternidade ao nível espiritual. Uma observação: a espiritualidade, para Carol Wojtyla, não é uma coisa dissociada da carne, mas algo que permeia as realidades. Eu acho que dá para entender bem isso, né? Tanto que a continência periódica, ele comenta que é, propriamente falando, uma espiritualidade conjugal. A continência, que é vivida na carne, é uma espiritualidade conjugal. Assim, voltando, né? Perdão. Assim se cria um sentido no cuidado das virgens e celibatários, no cuidado com que eles têm, mas também na educação prestada aos filhos. Hoje nós notamos um fenômeno muito ativo: filhos órfãos de pais vivos. Vocês entendem a expressão? Lá no colégio tem alunos órfãos que têm os pais vivos. Ou seja, os pais moram com ele, mas não vivem a paternidade espiritual. É a paternidade espiritual, que é cuidar, de aconselhar. Velho, ele vai dizer, chega em casa, mano, tu bota ele no teu colo, tu vai ver as tarefas dele. Aí tu vai ver lá no caderno dele, tem uma pinta desenhada. É aqui, isso aqui, rapaz. Não foi o coleguinha que fez isso aqui, né? Não, uma vez, beleza, né? Depois você vai vendo aquilo dali muito constante, você vai lá no colégio conversar. E como é que é essa que está aqui no caderno do meu filho? Por que ele está aprendendo essas coisas aqui? A gente não se vê mais isso ainda, né? Não se vive uma educação verdadeira. Às vezes os pais chegam para mim, né? A gente como catequista, como professor de educação religiosa, como coordenador dentro do homem, né? Ei, Deus, Marcos, conversa com minha filha aí para ver se ela toma jeito na vida. Não vai me dar um tabefe nessa pessoa, meu chapa. A filha é tua, sua desgraça. A filha é tua, o filho é teu. Você quer estar colocando um peso sobre as minhas costas que não tem chance. Eu vou fazer de tudo para poder dar um aviso para ele, para poder dar uma formação cristã, ensinar esse menino a rezar, mas a responsabilidade é sua. A sua paternidade e maternidade espiritual, ela é vivida dessa maneira.
É muito triste a gente ver, por exemplo, a gente chega lá no colégio dos meninos que não sabem rezar um Pai Nosso, cara. Ave Maria, meu. O pai e a mãe ensinaram a menina a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vocês não imaginam assim. Isso é o básico da fé cristã. Eu, como catequista de Cristo, eu vejo que muitos chegam ali sem saber de nada. Não se vê aquilo que a igreja fala do o primeiro lugar de catequese é a família. A família é a igreja doméstica. Né? Então, por a gente não ter as dimensões dessa beleza, a gente não consegue entender. E é bonito, para terminar, que Karol Wojtyla, ele fala que existe uma complementariedade, não só entre o homem e a mulher, como eu falei, mas entre as vocações. A vocação religiosa consagrada, a vocação celibatária, ela mostra ao casal que o mundo não é suficiente para saciá-los. Então, o casal, uma pessoa que é chamada ao casamento, ao matrimônio, ele olha para o celibatário e vê no celibatário o reino dos céus, não só no futuro, mas no presente, porque, prestem bem atenção, o celibato, quando ele é citado na Sagrada Escritura, especialmente nos Evangelhos de Mateus, não lembro o capítulo, mas ele é associado com a escatologia. Então, uma pessoa que vive o celibato, ela já é sinal do que vai acontecer no fim dos tempos, porque lá não se dão em casamento. Então, uma pessoa que não se dá em casamento por amor ao reino dos céus, não porque foi feito, não foi castrado pelos homens, não porque foi castrado pelo problema da natureza, mas porque se fez eunuco, né? A palavra da Bíblia é eunuco, pelo reino dos céus, ela já mostra um sinal de eternidade. É por isso, pessoal, prestem bem atenção, que o celibato, ele não é um sacramento. Porque o sacramento é o quê? Ele é um sinal visível da graça invisível. O celibato, ele já é escatologicamente adiantado. Ele não é um sinal visível, ele já é a própria graça visível. Vocês entendem isso? Por isso que o celibato, ele não é um sacramento. Isso não faz, apesar dele ser escatologicamente mais adiantado, isso não faz dele melhor do que o matrimônio, porque os dois são vocação e chamado. Né? Então, se você é chamado ao matrimônio, abraça esse chamado. Se você é chamado ao celibato, abraça esse chamado. Então, e o celibatário, ele vê no casal que ele precisa cuidar das pessoas aqui da terra. Testemunho bonito no livro A Virgindade, de Raniero Cantalamessa, belo, extraordinário, quando ele fala que uma vez ele tem um casal de amigos, né, que são casados, que às vezes acordavam 3, 4 vezes na madrugada para cuidar do filho. Né? Ele disse, como doía no meu coração eu lembrar que eu não tinha muitas vezes a mesma disposição para acordar e rezar a liturgia das horas. Né? Ou seja, a complementação das vocações. Uma vocação, um estilo de vocação é sinal para o outro, e o celibato é sinal para o matrimônio. Muito bonito, não é isso? Eu queria terminar com essa oração com vocês, né? E se não me engano ainda faltam 7 minutos. Eu quero dar algumas dicas bem práticas antes de tirar as dúvidas. Pode ser? Então, Senhor, nós te pedimos a fidelidade aos bons propósitos sentidos no nosso coração. Eu te peço a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que ela seja sempre modelo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu quero dar para vocês algumas dicas